É desse jeito, estamos gravando esta que é hoje a quinta e última aula do módulo número 2. Chegamos ao final do módulo número 2, ou seja, agora temos mais 5 aulas pela frente, que vai então fechar essa matéria com o módulo 3 de escatologia bíblica. Repito, hoje é a quinta aula, fechando o módulo número 2 da matéria de escatologia bíblica. Esse é o curso básico em teologia, turma das quartas-feiras. Hoje é quarta-feira, 29 de junho de 2022. Interessante que nessa classe ninguém aqui se chama Pedro, né? Porque senão hoje seria em homenagem ao Pedro. Hoje, né, a Igreja Católica comemora o dia de São Pedro, mas aqui não tem nenhum Pedro entre nós, né? E se tivesse também, a gente não ia poder dar os parabéns, né? Porque negócio de São Pedro é para católico, mas amém. Hoje é 29 de junho de 2022. Muito obrigado a todos vocês que puderam estar aqui. Eu sei que para alguns de vocês é bem difícil, né? Obrigado, irmão Márcio. Obrigado, irmão Wellington, a irmã Núbia, irmã Eliane, irmã Daniele, lá do Brasil, irmão Miguel da Luz, sempre iluminando, né, com seu sorriso, irmã Isabel, Deus abençoe, obrigado, Jobé, foi o número 10, Lucas, irmã Cristina, todos vocês, irmã Leidiane, que batalharam para estar aqui. Muito obrigado, Deus abençoe. Irmã Cristina, muito obrigado, irmã Ângela, pelo seu esforço também. Irmãos, quero agradecer a todos que já puderam, não é, fazerem o pagamento da mensalidade do mês de junho. Muito obrigado mesmo, Deus os abençoe. Contamos com aquela gentileza que deixamos um vídeo, né, para vocês no dia de ontem. Na medida do possível, divulguem a nossa escola. Estamos, infelizmente, passando assim, um momento um pouquinho agitado, né? Estamos perdendo um certo número de alunos devido a vários problemas combinados, né? Problemas de trabalho, problemas de família, entendemos, né? Mas estamos dependentes de uma completa ação de Deus em termos novos alunos. Assim que você fique bem à vontade, não quero colocar isso como uma obrigação, tá? Nenhum de vocês são obrigados, mas os que puderem ajudar a nossa escola divulgando para novos alunos, pessoas interessadas, façam, que Jesus vai ficar feliz e todos nós também ficaremos felizes e agradecidos, né, pela sua gigantesca ajuda em fazer propaganda da nossa escola. Também eu quero agradecer as orações que vocês têm feito em favor da minha esposa. Talvez eu não tenha entrado ainda em muitos detalhes, eu tenho ficado um pouquinho quieto, porque há 2 semanas, né, na verdade, no dia de ontem, se não estou enganado no tempo, né, a medicina, o hospital de Orlando, declarou minha esposa completamente desenganada pela medicina. Houve um erro médico, eles não querem admitir, e de sorte que eles usaram uma estratégia, né? Tiraram o corpo fora e desenganaram minha esposa. Ela não pode sofrer cirurgia, porque, segundo eles, se ela sofre uma cirurgia, vai afetar o osso da tíbia, né, que é o osso grandão da perna. Então, não pode ser feita uma cirurgia, porque estragaria a tíbia e ela ficaria aleijada da perna direita. Diante disso, estamos agora, mais do que nunca, crendo no milagre. Os ossos se colaram, não é? Só que está assim. Era para estar assim, ok? E agora ficou nessa distância de quase 15 centímetros, e não tem como fazer essa correção. E se faz a correção, vai afetar o osso da tíbia e, consequentemente, sim, levaria a minha esposa a ficar aleijada. Ela ainda não anda, não caminha, depende de cadeira de rodas, depende da minha ajuda, do meu filho, então ainda a situação está um pouquinho complicada. Mas estamos agora crendo no milagre. Quando acaba todos os recursos do homem, quando o homem escreve no papel, está desenganado, aí sim, aí eu levanto os dedos para o alto e digo, agora o negócio ficou bom, agora Jesus vai operar, agora vai vir um milagre. Tá? Você crê em milagre? Alguém aí crê em milagre? Alguém crê? Eu creio. Agora, meus irmãos, é a hora de chegar ao milagre. Sempre criamos, desde o princípio, mas quando a medicina chegasse ao ponto de dizer está desenganada, pronto.
minha esposa também, fortalecida na fé, meu filho também e eu também. Então, continuamos contando com as orações dos irmãos, estamos crendo que um desses dias minha esposa vai colocar o pé no chão, ela não tem firmeza nenhuma, mas Jesus vai dar firmeza e ela vai começar a caminhar como uma criança novinha em nome de Jesus, né? Tanto que eu ando só com o celular no bolso. Quando eu ver essa mulher começar a andar, eu não vou perder um momento, não. Vou filmar e vou colocar para vocês como testemunho, né? Que a desenganada pelos médicos foi tocada pelas poderosas mãos de Jesus de Nazaré. Aí você vai dar glória comigo. E você vai ficar tão chato como eu vou ficar, dando testemunho da vitória da irmã Maria Luísa. Lá desde já eu quero agradecer as vossas orações e já, breve, vou dar o testemunho do milagre da recuperação completa de minha esposa, em nome de Jesus. Não sei quanto tempo vai durar, se vai levar uma semana, um mês, mas estamos confiando, nós não vamos desistir, não. Então, eu conto com a sua oração, porque a gente não vai desistir, né? A gente está com aquela coisa no coração. Não te largarei enquanto nos abençoares. Amém. Vamos lá. Página 34. Continuando falando sobre o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Eu tenho certeza que alguns de vocês, né, foram dormir na aula passada pensando, Jesus, como é que vai ser meu galardão? Como é que vai ser esse negócio quando eu chegar lá no céu? Alguns alunos, né, da quinta-feira ficaram assim, encafifados, pastor, como é que vai ser esse negócio? Eu vou ficar sem galardão? Eu falei, calma, meu irmão, se você ficar sem galardão, está salvo. Mas o senhor não está preocupado com isso, não? Eu estou um pouco ligando para galardão, gente. Se eu receber alguma coisa lá no céu, vai ser uma grande surpresa, uma big surpresa, gente. Você quer que eu seja sincero? Eu não estou esperando galardão, não. Se eu chegar lá em cima, já está de bom tamanho. Agora, se você está correndo atrás do galardão, respeite, é uma coisa muito pessoal, tá? Mas se eu chegar lá e Jesus me deu um galardão, eu falei, rapaz, por essa eu não esperava. Estou sendo sincero com vocês, não estou esperando galardão, não. Para mim, galardão é chegar. Cheguei, tá bom demais, irmãos. Mas se você receber galardão, ó, mãozinha para cima e obrigado, Senhor. Mãozinha para cima e obrigado, Senhor. Né? E se não receber, também obrigado, Senhor, porque chegou o quê? Salvo. Quem crê que vai chegar lá em cima? Quem crê? Isso aí, gente, isso aí é coisa linda. Muita gente, infelizmente, vai ficar, mas o fato do dia do arrebatamento e você chegar lá em cima, ó, já é tudo. E o que vier adiante é lucro, é lucro. Então, que Deus nos ajude a perseverar até o fim para lá em cima chegarmos em o nome de Jesus. Página 34, lá em cima. Quando a Bíblia diz que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, está de fato declarando que o ato de comparecer significa ser colocado à luz da justiça de Cristo. Entenda isso. Nós temos uma medida de justiça que não tem nada a ver com a medida de justiça que Deus tenha. Eu ouvi de um aluno dizendo o seguinte, pastor, Jesus vai ser injusto. Em que sentido? Vai permitir, a expressão dele, é porque ele é nordestino, né? Vai permitir uns cabras da peste, que não vale nada, chegar lá no céu. Eu falei, meu irmão, presta atenção. Quem chegar lá no céu é que perseverou por fé e adquiriu a salvação. Não se vai chegar no céu por obras, por mérito, porque a salvação não é, jamais, ela é na base dos méritos ou daquilo que fizemos aqui na Terra. Procura deixar isso bem registrado no seu coração, meu irmão, minha irmã. A nossa salvação não tem nenhuma ligação com as nossas obras. Embora a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, ou seja, obras são consequência
da nossa vida de fruto, da nossa vida de caráter, da nossa vida, não é, de conversão, mas não é ponto necessário para a nossa salvação. Ninguém pode dizer, estou salvo pelo que fiz ou deixei de fazer, mas estamos salvos pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, derramando o seu sangue e nos dando acesso à presença do Pai. Quantos já entenderam esta realidade bíblica? Por favor, porque se alguém tiver ainda dúvida, por favor, grite agora, ou cale-se para sempre. Gente, vocês podem não acreditar, tem crente que ainda acredita que vai chegar no céu por causa das obras. E olha, você vai ficar de boca aberta. Pastores. Eu conheço dezenas de pastores no Brasil e aqui que ensinam as suas igrejas que lá em cima vai chegar quem faz as boas obras. É errado. Isso é anular a obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Porque se nós não rebatermos esta inverdade, porque é uma inverdade, vamos estar no mesmo nível dos católicos romanos, dos espíritas, dos budistas, que creem que a salvação é baseada nas obras. Não é. É por graça e por fé. Por isso que a justiça de Deus, a justiça de Cristo, não tem nada a ver com a minha e com a sua. O camarada aqui na terra pode ter trabalhado, né, aquele irmãozinho teu, né? Você lembra daquele irmãozinho que trabalhou com você na igreja? Ele fez de tudo para a tua vida ficar dentro de um quadradinho, né? Tentou te dar pernada, tentou te confundir, né? Agiu com má intenção, com inveja, com ciúme, mas vocês dois chegaram lá em cima. Só que, devido a esta motivação dele, é que o galardão dele vai ser avaliado, ou seja, pela Escritura Sagrada, o fogo de Jesus vai consumir, né, as obras dele, ele não vai ter nada, mas vai sair salvo. E isso aí que vai ser a medida da justiça de Cristo. Não é para envergonhar ninguém, mas é para deixar claro o nível de motivação que tivemos na terra ao servi-la. Olha o que diz aqui a apostila. A ideia sugerida é a de faneroses. Essa é uma palavra grega. Faneroses, que quer dizer manifestação. O propósito do tribunal é o de manifestar as obras praticadas pelo cristão e colocá-las à prova do fogo, para que se identifique os materiais mediante quais praticamos as nossas obras. Alguém se lembra dos materiais? Vamos lá. Alguém se lembra que são quantos materiais? Vamos primeiro fazer um pequeno resuminho. Ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno. Faltou uma. Palha. Palha. Não pode esquecer a palha. A palha é tão significante que geralmente nos esquecemos. Então, são quantos materiais ao todo? Quantos? 6. 6. 3 materiais que resistem ao fogo, correto? Correto. E 3 as que sucumbem, perecem pela ação do fogo. E observe que são 3 na escala do maior para o menor, correto? Não se esqueçam disso. Então, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha, feno. Perdão, madeira, feno e palha. Isso, madeira, feno e palha, certo? Sempre é importante ter em mente esta hierarquia, porque é sempre do maior para o menor. Vamos lá, então. O propósito do tribunal é o de manifestar as obras praticadas pelo cristão e colocá-las à prova do fogo para que se identifique os materiais mediante os quais praticamos nossas obras. O caráter do julgamento é individual. Eu posso ter trabalhado um exemplo com Lucas, 10 anos, um exemplo, tá?
Não importa que eu convivi com ele, trabalhei com ele ombro a ombro durante 10 anos. Fizemos muitas coisas juntas. Mas no dia do tribunal de Cristo, vão ser avaliadas as minhas obras e as obras dele de forma separada. Vou dar um melhor exemplo. Está ali o irmão Wellington e irmã Núbia, marido e mulher. Têm trabalhado duro na obra do Senhor. No dia do tribunal de Cristo, Jesus não vai misturar os méritos do irmão Wellington com a irmã Núbia, tá? Nem da irmã Núbia com o irmão Wellington. Eles vão ser julgados de forma separada. O que é interessante, assim como a salvação ela é algo individualizado, a distribuição das obras também será de forma individualizada, ou seja, ninguém pega carona com ninguém. Meu esposo, minha esposa, estou lá na carona, esquece, não existe carona. Pode ser marido e mulher, pode ser parceiro, pode ser aquelas pessoas que convivem juntos por muitos anos. O caráter da salvação e o caráter dos galardões são de natureza individual. Anotou aí? Anotou? Não mistura, não tenta pegar carona com ninguém, que não funciona. Você pode prejudicar até a salvação do outro e até mesmo o galardão do outro, porque é tudo de forma individualizada. Não se trata de um julgamento em massa, o que está aqui na apostila, isso aqui é interessante, mas em classes, um por um. Aí alguém me perguntou, pastor, então quanto tempo vai demorar esse julgamento? Porque se formos avaliar a quantidade de salvos, desde Adão até o último que ressuscitou, incluindo os vivos que foram arrebatados, hipoteticamente, a Bíblia não dá nessa informação, vão ser bilhões. E vai haver tempo para bilhões de cristãos lá no céu receberem um galardão, não vai ficar ninguém para trás? Não vai ficar ninguém para trás. Lembra-se que eu falei na aula passada? No tribunal de Cristo, no céu, está dentro o quê? Da esfera da eternidade. É o tempo de Deus, é o kairos. Como se chama a palavra grega que indica o tempo terrestre, o tempo humano? Alguém se lembra? Cronos. Cronos é o tempo que é contado, o tempo humano, o tempo computado. Já no céu, não se esqueça disso. Não vai funcionar o Cronos, vai funcionar o Kairos. Quando eu e você chegarmos lá, você vai entender isso como ninguém. Você vai ficar, uau, o tempo aqui não passa, é a impressão que vamos ter, como o tempo não passasse, mas vai passar. Só que numa dimensão completamente diferente ao que temos vivido nesta vida. Eu acredito que eu já falei. Se eu já falei, eu repito. Se eu não falei, você anota. Um aluno de uma outra turma me perguntou, pastor, se o Cronos é o tempo do homem, então a gente parte de um princípio até um tanto lógico. Então, Deus criou o tempo que viesse a reger a vida do ser humano, correto? Perfeitamente, meu irmão. Então, quando exatamente Deus cria o tempo do homem, o Cronos? Foi a pergunta que ele me fez. Aí eu deixei ele pensar. Pensa, está na Bíblia. Sério? Está na Bíblia. Tem um momento exato que Deus cria o Cronos, o tempo do homem. Alguém de vocês se lembra? Quando exatamente Deus cria o tempo do homem, o Cronos? Nunca ninguém leu sobre isso? Não. Na criação do mundo? Isto, mas exatamente quando ali na criação do mundo? Quando a Eva pecou, que foi feito... Não. Dia e noite. Quando ele falou... Haja dia quando ele estabeleceu a divisão do dia e da noite. noite. Vamos lá em Gênesis, capítulo 1. Isso você precisa anotar. Por favor, isso você tem que ter anotado. Gênesis, capítulo 1.
versículo 14 em diante. Por favor, tenha anotado esta interessante observação bíblica. Por gentileza. Gênesis, capítulo 1, versículo de número 14 em diante. Vamos lá ler o texto. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Versículo 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Verso 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre as trevas e a luz. E viu Deus que era bom. Olha o versículo 19. E foi a tarde e a manhã, o dia 4º. Anote aí. Foi no 4º dia que Deus criou o tempo humano, o Cronos. Sim. Só uma pergunta. E lá no versículo 13, quando ele fala que foi o 3º dia, ele falou, e foi à tarde e amanhã. Não tinha sido ainda criada a divisão, mas o que significa, então, esse tarde e manhã? Não era o tempo, o Cronos? Não, por interessante que pareça. Por interessante que pareça. É o 3º dia. Aqui não está no tempo do homem. Olha que coisa muito interessante. Eu já esperava. Mas aí, à tarde, amanhã, então não é o do homem ainda. Não, não. Esse tempo se referia ao tempo de Deus. Bem interessante isso, né? Observa. Tarde e manhã. Isso a senhora vai ver praticamente em todo o primeiro capítulo do Gênesis, porque aí é o Deus, na linguagem dele, falando do tempo dele, tarde e manhã. E a noite? Tinha que ter a noite. Pensa comigo, raciocina. Tinha que ter a noite. Então, no Cairó só tem a tarde e a manhã, não tem a noite. No Cronos tem tarde, noite e manhã. Parece um negócio confuso e um negócio super estranho, mas o tempo de Deus, o Cairó, só tem 2 divisões, tarde e manhã. E a noite? Aonde está a noite? Porque não existe noite no Cairós. Muito curioso isso. E mesmo depois do 4º dia que ele fez a divisão, né, a separação da noite e do dia, ele continuou falando, houve tarde e manhã. Porque ele está usando a linguagem aplicada à eternidade e não ao homem. Então ele está falando em Cronos. O tarde e manhã está se referindo ao Cairós. Cairós. A partir do 4º dia é o Cronos, é o tempo do homem. É uma coisa um pouquinho confusa, mas essa é a questão. Quando Deus está criando ou recriando, porque há uma teoria que indica que, a partir do versículo 2 do 1º capítulo de Gênesis, não seria propriamente a criação, senão a recriação. Por quê? É para basearmos lá em Ezequiel, capítulo 28, se você quiser adotar. Ezequiel, capítulo 28, do verso 13 ao 18, fala da existência de um outro jardim do Éden e de um ser que administrava, governava naquele jardim do Éden, que não é o mesmo de Adão e Eva. E aí você confere também em Isaías, capítulo 14, do versículo 11 ao 16. Aí você acopla, né? Faz a conexão de Isaías 14, 11 a 16, e Ezequiel 28, 13 e 18, aí você descobre que se trata da primeira criação, da primeira terra, do primeiro planeta Terra. O planeta Terra, escute, que continha os animais pré-históricos, os dinossauros, os pterodáctilos, os iguanodontes,
o homem de Neandertal. Oh, peraí, então todos esses seres existiram? Claro. Curiosamente, a Bíblia não dá detalhes, mas a ciência, debaixo de uma investigação exaustiva, já descobriu que existe um gap, uma lacuna de pelo menos de 20 a 25 milhões de anos entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Diz lá em português: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face da onde? Do abismo. Pastor, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sim, pastor, Lucas. Sim. Desculpa interromper. Eu, com meus achismos, para mim, entra ali o subirei até o mais alto céu, entendeu? Sim, não, aí não é mim, achismo. Aqui, para você subir, você tem que estar embaixo. Entendeu? Exato. Para mim, era a sala de ensaio do querubim ungido. Não, mas isso não é achismo. Se nós lemos lá em Isaías... Até porque ele andava sobre pedra fogueada, Jesus viu ele cair do céu como um raio, as pedras preciosas hoje estão debaixo da terra. Entendeu? O meteoro do Golfo do México, para mim, não é meteoro nada. Ali foi o juízo de Deus sobre o planeta Terra por causa da rebelião de Lúcifer, entende? Mas a ciência interessante explica tudo isso, né? E todos os animais pré-históricos desapareceram, né? E a ossada deles foi o quê? Ficou enterrado debaixo da terra. Daí começa, isso aí a geologia explica, as camadas que, com o passar do tempo, foi gerado o quê? O combustível fóssil. O petróleo, alô? O petróleo é resultado de combustível fóssil. Pastor? Sim, Jobé, fale. Fecha o áudio do pessoal aí que está... Está vendo uma interferência, perfeito. Tá. Vamos lá. Por favor. Sem problema. Tá meio que... Isto. Quem for participar, me faça a grande gentileza. Abre e imediatamente fecha o áudio quando terminar. Fica melhor para não causar. Todos estão me ouvindo, gente? Todos estão me ouvindo? Ô, pastor, isso. Fale. Falou Isaías 14, qual é o versículo? Vamos lá, então. Vamos dar uma rápida pausa para deixar isso aqui bem claro. Isso aqui é interessantíssimo. Isaías capítulo 14. Vamos lá. Isso aqui é interessantíssimo. Versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Na Bíblia não existe, escute e anote se você puder, não existe o nome Lúcifer. Tem pregadores que se está na Bíblia o nome de Lúcifer, não está na Bíblia. O nome Lúcifer é a tradução da Vulgata Latina para a palavra que estamos aqui lendo, estrela da alva, que no latim é Lucifer. Quando a Bíblia do hebraico foi traduzida para o latim, essa tradução foi chamada de Vulgata Latina. Se você tiver curiosidade, fale. Só para corrigir um outro erro. Estrela da manhã é o diabo. Jesus é a brilhante, resplandecente estrela da manhã. Isso. Eu já tive que aguentar pregador falando que Jesus era a estrela da manhã. Não. Estrela da manhã é o Satã. Vocês já ouviram um hino, não vou citar o nome da cantora por uma questão de ética, porque estamos gravando e esse vídeo ele está indo, de uma certa forma, para um canal de uso público, né, que é o YouTube, e vocês vão de entender que o YouTube tem sérias restrições, né? Se eu faço menção de determinados nomes, eu estou violando o direito de patente, né? E o direito de autoria. Quem entende isso aqui, por gentileza? Quem está entendendo isso? O YouTube eu uso com liberdade, mas ele me dá regras. Por exemplo, eu não posso mencionar determinados nomes como autores de músicas polêmicas ou de livros polêmicos. Então, se eu mencionar aqui o nome desta cantora,
Vocês podem não acreditar, é automático. O YouTube amanhã ou depois da manhã vai barrar esse vídeo. E esse vídeo não vai ser publicado. E é porque eu vou estar infringindo um direito de patente. Então, tem que ter muito cuidado quando a gente fala. Peço até a bondade de vocês. Quando forem mencionar nomes de pessoas, tenham redobrado cuidado, porque isso sem querer, claro, talvez vocês não sabiam disso, o YouTube tem um filtro em todos os idiomas que você puder imaginar. Aí, antes de quando eu estou publicando, tá? 1 minuto depois que eu publicar, que eu posto o vídeo, se tiver alguma coisa inconveniente, o YouTube corta, bloqueia ou até deleta o vídeo, e aí gera problemas. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Ou seja, nós temos liberdade de expressão aqui, mas não temos essa liberdade de maneira completa para mencionar nomes. Então, tem uma cantora, que, repito, não posso mencionar o nome dela, porque é um nome patenteado, né? O nome dela é uma patente, ela tem envolvimento direto com a maçonaria. Se você não sabia, já estou dizendo. E ela, ao compor este hino, ela deixou bem claro que Jesus é a estrela da manhã, mas não é. Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Essa cantora é um pouco polêmica. Ela também compôs um hino que diz: com tuas mãos foram criadas terra, céu e mar e tudo que há neles. E a Bíblia nos ensina que Deus não criou terra, céu e mar com as suas mãos. Foi pelo poder da sua palavra. Então, porque essa cantora, infelizmente, por um tempo, ela teve envolvimento com a maçonaria. Não sei hoje a situação dela, mas quando ela compôs estes dois e outros hinos, se constatou perfeitamente que ela estava tendo algum tipo de aproximação, de conexão com a maçonaria, né? Ou seja, são hinos com jargões maçônicos, e isso tem que ser muito cuidadosamente observado, né? E o povo de Deus está aí cantando sem ter nenhuma noção que está cantando hinos para exaltar a maçonaria, ou seja, hinos que estão exaltando a Deus e o diabo ao mesmo tempo. É a terrível mistura, né? Gospel, que é um pouco normal hoje no meio evangélico. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Isso, ele tem que ficar bem compreendido com respeito a isso. Então, vamos lá voltar, só para fechar, certo? Como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. 14:13, de Isaías. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Para subir ao céu tem que estar na terra, sem dúvida nenhuma, não é? E acima das estrelas de Deus, que é o terceiro céu, subirei e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas bandas do lado do norte. Então, Satanás, que veio ser Lúcifer, né? Ele tinha um trono no Éden. Você vê isso lá lendo Ezequiel capítulo 28, do 13 ao 18. Então, ele olhou lá para o céu e olhou para as bandas do norte, que no hebraico ele olhou à direita de Deus Pai. Segundo a Bíblia, quem está sentado à direita de Deus Pai? Segundo a Bíblia. Jesus. Então, Lúcifer, ou Satanás, queria o trono de Jesus. Olha que loucura! Então, ele lá da terra, olhando para as bandas do norte, que no hebraico olhou para o lado direito. O hebraico, o Ferreira de Almeida coloca aos lados do norte, mas o hebraico para o lado direito. Tá? Então, olhando para o Pai do lado direito, obviamente está Jesus sentado no trono. Então, ele queria o lugar de Jesus, o trono de Jesus. E subirei acima das mais altas nuvens, versículo 14, e serei semelhante ao Altíssimo. Versículo 15, contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Jesus, em um dos evangelhos, disse: eu vi a Satanás como um raio caindo do céu. Foi quando ele foi expulso da presença de Deus. Apocalipse capítulo 12, vamos lá no livro do Apocalipse capítulo 12. Essa é uma das dificuldades da escatologia, né? Porque o livro do Apocalipse remonta a fatos do passado
e do futuro. Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. E houve batalha no céu. Preste atenção, se quiser anotar, anote. Aqui João estava tendo uma visão de um fato do passado, e não do futuro. Por que eu estou deixando isso bem claro? Porque, na maioria das vezes, João estava tendo visões de coisas que iam ainda acontecer. Ok? Mas aqui nós temos uma exceção. Existem poucas exceções no livro do Apocalipse no que diz respeito a fatos ligados ao futuro. E aqui é um texto que mostra não um fato ligado ao futuro, mas ligado ao quê? A um remoto passado. Apocalipse 12, 7. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão, os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. O versículo 4 diz aqui, e a sua cauda, a cauda de quem? Do dragão, levou após si a terça parte das estrelas do céu. Aqui é uma metáfora, uma figura de linguagem para dizer que os anjos na Bíblia são comparados a estrelas do céu. Anote aí, na Bíblia, de forma figurada, metafórica, os anjos são comparados a estrelas do céu. E a gente aprende isso no livro dos Salmos e no livro do patriarca Jó. Tá? Aí nós deciframos quem são essas estrelas que a cauda do dragão, né, arremeteu, ou jogou, ou arremessou. São as miríades celestiais. Então, Satanás quis o trono de Deus, seduziu a um terço dos anjos e, imediatamente, ele e este terço de anjos são despojados, são enviados, são tirados, né, expulsos do céu. Quando eles descem até a terra, o próprio Deus decide o quê? Lançar um juízo sobre o planeta Terra. E por qual razão? Porque era o lugar onde Lúcifer administrava o planeta, o primeiro Éden. A ciência afirma que o planeta Terra, eles não sabem explicar como isso aconteceu, foi submergido a um meio gigantesco de água. É o que diz a narrativa do versículo 2 de Gênesis. A terra ficou desfigurada e caótica, como diz no hebraico. E havia trevas na face do abismo. Para ter abismo tinha que ter o quê? Cadeias de montanhas. Tinha que ter uma geografia. Aquilo ali é literal, não é simbólico. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né, provando que o mundo estava afogado. O planeta inteiro estava imergido ou submergido numa gigantesca massa líquida. Mas olha qual é interessante. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O hebraico, Abihep ve'ohatak, que sugere a ideia de uma ave aninhando ou se acomodando sobre o seu ninho para trazer calor. É o que acontece com os ovos, né? Quando são chocados por uma ave. E, ou seja, o Espírito Santo estava trazendo de volta a vida, em restaurar o planeta que havia sido, né, lançado por um juízo da parte de Deus. Então, esta teoria sustenta, então, que houve a recriação de todo o planeta Terra. Outro detalhe para fechar essa parte, né, porque eu estou mencionando pontos de um estudo bíblico que eu vou lançar online no ano que vem, chamado A Bíblia e a Ciência. Vou lançar um estudo bíblico em 3 meses, com 2 horas de duração. Vai ser um estudo que eu vou lançar grátis no YouTube e no Facebook, intitulado A Bíblia e a Ciência. Eu vou apresentar 167 fatos científicos provados dentro da palavra de Deus. Estejam orando por mim, já fechei, né, essa apostila de 249 páginas
no mês passado, então eu vou transformar agora essa apostila toda em formato de vídeo, para me dar um bom trabalho. Mas Deus tem falado no meu coração, né? É como se fosse um pequeno documentário provando que toda a ciência que os homens têm ensinado, como a lei da gravidade, as leis da termodinâmica, as leis da física, são todas elas ensinadas dentro da palavra de Deus. Isso aí é fantástico, né? Eu gastei 38 anos pesquisando, mas para a glória de Deus consegui, finalmente consegui. Envelheci um pouquinho, mas valeu a pena ter envelhecido um pouquinho para ter chegado a certas conclusões simplesmente maravilhosas. Tá? Mas vocês vão ser avisados quando nós fizermos o lançamento no YouTube e no Facebook ao mesmo tempo, né? Vão ser 150 vídeos entre 1 a 1h30 de duração, falando de detalhes. Então, o que eu estou falando para vocês é uma coisa de primeira mão, certo? Mas, pastor, isso é uma teoria? Não é mais uma teoria. De coisa de 10 anos para cá, essa teoria está sendo fortissimamente abalizada e sustentada, né? Com provas tanto bíblicas como científicas. E, para fechar, os 6 dias do Gênesis, ainda em cima dessa teoria, não são dias de 24 horas, ainda que a palavra hebraica usada para dia é iom, mas a palavra dia no hebraico tem 6 significados, e um deles é tempo indeterminado. Em outras palavras, isso eu não vou poder entrar em detalhes agora. Cada um dos 6 dias descritos no Gênesis corresponde exatamente aos 6 períodos geológicos pelos quais passou o nosso planeta Terra a partir da recriação. E o detalhe mais surpreendente, o 6º dia ele bate direitinho com o 6º período geológico, que a ciência chama antropozoico. Imagina, o que é o período antropozoico? Quando apareceu o homem. Mas que tipo de homem? Adão, que na Bíblia é chamado de Adão, alma vivente. Porque lá em Gênesis capítulo 2, diz que Deus soprou nas narinas de Adão e ele veio ter o quê? Alma vivente. Ou seja, o que é alma vivente? O espírito. Mas peraí, pastor, agora você está dando um nó na minha cabeça. Na primeira criação havia homens, mas sem alma vivente. O homem das cavernas, o homem Cro-Magnon, o homem de Neandertal, tinha alma, mas não alma vivente. O que é alma vivente? O espírito. Aí lá em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Imagem moral, semelhança espiritual. Aí Deus dá o quê? Sopra nas narinas de Adão, que é o Homo sapiens. Olha que coisa linda! E dá ele o quê? O espírito. E aí o homem não morre nunca. Os primeiros homens morriam. Pastor, que loucura! Calma, eu vou dar assim em primeira mão para vocês, vão ser os primeiros a assistirem esse documentário que eu vou estar trabalhando em cima durante este ano. Peço, por favor, as orações de vocês. Muita gente vai ficar com a cabeça dando volta, né? Eu tenho estado, né, pesquisando até com cientistas. Se vocês não sabem, eu tenho tido comunicação com cientistas na Europa e no Brasil, e são servos do Senhor, e estão me ajudando a fazer este trabalho. Foi um sonho de 38 anos que, para a glória do Senhor, estou tornando ele uma realidade. Posso contar com as orações de vocês? Esse é um projeto que eu quero fazer ele também como um carro-chefe da nossa escola teológica, né? Para atrair mais alunos, né? Mas está dando muito trabalho. Ok, vamos voltar então para a escatologia. A gente não saiu fora do assunto, não, mas a gente abriu aqui um parêntese que pouquíssima gente conhece. Tá? Vamos voltar então para o Tribunal de Cristo, que tem muita coisa ainda para a gente falar. Vamos lá. A doutrina do purgatório. Quem já ouviu falar do purgatório? Vamos lá. Quem de vocês já ouviu falar do purgatório? Já quero adiantar vocês. A doutrina do purgatório, pode ser engraçado o que eu vou dizer, não tem nada a ver com laxante. Nada. Quando eu falei isso pela primeira vez há 44 anos, numa sala de teologia, a turma começou a dar risada. Pastor, tem alguma coisa a ver com lactopurga? Leite de magnésia de Philips? Não, meus irmãos.
Eu quero falar sobre a doutrina do purgatório, porque sou estranho, né? Purgatório, laxante, não tem nada a ver. Vou explicar o que é a doutrina do purgatório. A Igreja Católica Romana se agarrou a um mito da mitologia babilônica. E esse mito, para você entender de maneira resumida, ensina o seguinte: uma pessoa, para ter os seus pecados purificados e perdoados, para permiti-la chegar ao céu, ela teria que passar por um estado intermediário, ou seja, se, digamos, eu hoje morro, então, se eu crer na doutrina do purgatório, eu não vou nem para o céu e nem para o inferno, eu vou para o purgatório. De acordo com o processo que eu vá viver no purgatório, o resultado final vai me mandar para o céu ou vai me mandar para o inferno. Então, o negócio é sério. Então, eu estou tocando, por isso que eu estou tocando nesse assunto aqui na apostila. A doutrina do purgatório ensina que as pessoas, depois da morte, vão para o purgatório para purgarem, ou seja, para limparem os seus pecados e obras nesta vida. Esta purgação aconteceria através do fogo. Entretanto, esta é uma doutrina espúria, ou seja, uma doutrina mentirosa e falsa. Não tem nada a ver com a Bíblia. Se você quiser anotar essa doutrina do purgatório, ela é ensinada rasgado num livro escrito por um italiano no século XIII, chamado Dante Alighieri. Se você quiser colocar lá no Google, a Divina Comédia, coloca lá, a Divina Comédia, aí vai aparecer Dante Alighieri. Foi um grande escritor da literatura italiana, e você até pode baixar esse livro em PDF. Aí você vai conhecer como funciona direitinho a doutrina do purgatório, que é baseado num mito da mitologia babilônica, que a Igreja Católica, ela se agarrou e coloca na cabeça das pessoas como fosse algo bíblico, mas não tem nada a ver com a Bíblia. Aliás, o livro de Tobit, um dos livros apócrifos, fala nas entrelinhas, né? Não usa a palavra purgatório, mas fala da necessidade de redenção dos pecados através de um estado intermediário. Então, a figura do fogo no tribunal de Cristo, segundo estamos aqui na apostila, nada tem a ver com o purgatório. Olha só que interessante. E o seu papel é o de expor as impurezas e não de possibilitar a salvação de ninguém. Não há qualquer relação com o tribunal de Cristo, não há nenhuma relação com o tribunal de Cristo com o purgatório. Então, deixamos isso bem claro. Não existe conexão sob hipótese nenhuma. Muitos cristãos que vivem uma vida descuidada, além de correrem o risco de perderem a salvação, caso sejam salvos, não receberão recompensa no tribunal de Cristo. Faz aqui um highlight. Essa frase aqui é importante para você tê-la na sua mente. Muitos cristãos que vivem uma vida cristã descuidada, além de correrem o risco de perderem a salvação, caso sejam salvos, não receberão recompensa no tribunal de Cristo. Quer dizer, tem crente que vai chegar lá no céu assim, ó, com a corda no pescoço. Que Deus tenha misericórdia. Que não seja eu e nem seja você. Vamos chegar assim, ó, com a corda no pescoço. E alguns vão ter o descaramento de perguntar: e o meu galardão? E Jesus vai dizer: rapaz, me seja agradecido. Você chegou, você está salvo. Quem é você para me pedir galardão? Você já está salvo. Agradece. Por isso, irmãos, no meu caso, no seu eu não sei. Se eu chego lá e Jesus me der galardão, eu vou ficar assim, ó. Sério?
Lutei que nem um desesperado para chegar aqui e ainda vou ganhar galardão. Gente, tranquilo. Vocês vão chegar lá no céu e vão ficar assim, ó. Mas a Lady Jane está sorrindo, mas ela vai sorrir tanto, vai falar, Rodney, ganhei um negócio bonito. Irmãos, essa é a coisa mais linda. Quem está esperando pode ter uma surpresa. Pode não vir nada. Mas o importante é que chegou. E quem não está esperando, né, vai ter um sorriso. Imagina o irmão Wallington. Um exemplo, né? Eu não estou na cabeça do irmão Wallington. O irmão Wallington fala para a esposa, meu amor, tá tudo bem, eu chegando lá tá maravilha. Aí chega lá, rapaz, o irmão Wallington quase vai infartar. Que é isso, senhor? Não, peraí, tu tá brincando comigo? Tudo isso para mim, irmãos, vai ser um dia... O Jobentão, e o bom é que ninguém vai ter infarto lá em cima, né? O Jobentão, tá tudo bem, cheguei, tá chegado. Quando Jesus colocar o galardão na mão dele, Jobé vai... Opa, o que é isso? Vai ser um dia de muita surpresa. E aqueles que vão lá, né, com fome, sede ao pote, poxa, tá lá aquela coroa bonita para mim. Chegou lá e aí, Jesus? Eu fiz e aconteci para o teu reino, né? Eu estou esperando uma coroa desse tamanho. Jesus vai olhar para você. Como é que é? Repete de novo. Hã? Quais foram as tuas motivações no tempo que tu me serviste na terra? Fizeste para aparecer ou fizeste para me glorificar? Jesus vai fazer algumas perguntinhas bem interessantes. E aí alguns vão ficar assim, ó. Mas chegou, tá salvo. Alô? O que é chegar salvo lá em cima? Salvo. Tô na fila, gente. Ninguém me tira da fila, não. Não quero nem saber. Eu chego lá durinho como coco, sem nada, mas cheguei. Louvado seja o nome do Senhor. A perda da recompensa, preste atenção, por que alguns vão perder então a recompensa? Uma das razões, uma vida descuidada. A perda da recompensa, naquele dia, por muitos dos salvos, não significa castigo. Faça um highlight, não significa castigo. Tá? Muitas vezes a gente pensa que é um castigo, mas não é. Uma reflexão constante disso hoje faz-nos primar pela qualidade do trabalho cristão que fazemos para Deus. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Já estou nos caminhos do Senhor pela sua bondade e misericórdia já há 52 anos. Estou indo para 53. Não é nenhuma vantagem, tanto tempo na igreja. Mas no tempo que eu tenho servido a Deus, eu tenho visto e ouvido muito essa frase que eu vou dizer. Para Deus vale qualquer coisa. Tenho conhecido pessoas, por exemplo, do Ministério de Louvor e Música. Pessoas que trabalham 10, 12, 14 horas por dia, não têm tempo para ensaiar, estão escaladas naquele dia. Só um exemplo, tá? Mas isso acontece muito. Aí a pessoa vai lá, toma o microfone, boa noite, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Eu quero dizer a vocês que hoje eu trabalhei, olha só a inocência, 12, 14 horas. Não tive tempo para ensaiar. Então vocês não reparem na minha voz de taquara rachada, não reparem nos meus erros. É para glorificar o nome do Senhor. Ei, tem um problema aí. Jeremias capítulo 48, versículo 10. O que diz lá? Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Alô? O Deus Pai, em favor da nossa salvação, o que é que Ele nos deu? Ele nos deu migalhas ou deu o melhor que Ele tinha de si para nos salvar? Você pode me responder? Deus Pai, quando Ele traçou o plano da salvação, o que é que Ele deu? Ele deu migalhas ou deu o melhor de si? Melhor de si. É o melhor. E qual foi o melhor de si? Jesus, seu filho. Jesus. A vida de Jesus. Foi o mais caro. E por que muitas das vezes, irmãos, então vamos pensar isso é sério, damos as migalhas do nosso tempo, dos nossos talentos, damos migalha da nossa dedicação.
Irmãos, eu fico assustado. Isso aqui não é uma crítica, é para a gente fazer uma reflexão muito séria. Eu vejo certos crentes fazendo isso aqui no seu trabalho material. Ficam impecáveis, se sacrificam ao extremo. Sabe por quê? Por causa disso. Não, se eu não mostrar bonito para o meu patrão, ele vai cortar as minhas horas de trabalho, ele vai reduzir o meu salário. Olha só a mentalidade. Já fazer para Deus não vai implicar em corte de salário, redução de salário. E alguns, não são todos, obviamente, não estou aqui generalizando, vão fazer a coisa o quê? De qualquer maneira. Vai nessa, que muitos vão pensar que estão enganando a Deus. Aí chega lá em cima, o que vai acontecer? A grande surpresa. A grande surpresa. Vem cá, Senhor, eu fiz, eu aconteci. Aí, Jesus, você não fez nada. O que você fez foi simplesmente obrigação. Porque diz a Bíblia, ainda que o servo faça algo, ele não deixa de ser o quê? Servo o quê? Servo o quê? Alguém me fala aí? Inútil. Servo inútil. Servo inútil. Pastor, e o pessoal ainda fala assim, né? Aqui eu sou voluntário. Estou fazendo aqui de voluntariedade. Rapaz, Gilberto, desculpa a franqueza. Sobe o meu sangue. Quando eu ouço isso, se Jesus não está do meu lado, eu levanto a mão para acertar um tapa debaixo da orelha. Eu já fiz isso com um evangelista há 30 anos e tive que pedir perdão a Deus. A esposa do evangelista é evangelista. Gente, eu já estava por aqui. Eu não sou sanguíneo, mas eu vi tanto isso, uma semana de 6 dias, eu sou voluntário. E eu falei, Senhor, não sai, fica coladinho comigo, Jesus, eu vou acertar um tapa em alguém. Aí vem um bendito de um evangelista, um abençoado, e eu já estava por aqui, a tampa da panela já estava para voar. Aí fechei os olhos, comecei a chorar, Jesus, eu vou acertar a orelha desse camarada. Você pode não acreditar, eu acertei com força. Pá! Ficou aquele negócio inchado, só 38 anos. Eu falei, Senhor, pequei feio. Irmão, me perdoe. Irmã, tive que pedir perdão à família inteira. Não aguentei. Já estou há 6 dias ouvindo essa abobrinha. Estou fazendo de voluntário. Irmão, pelo amor de Cristo, para de falar bobagem. Faça com alegria. Faça com prazer. Não faça esperando isso aqui, nem isso aqui. Faça porque você ama Jesus. Faça porque você ama a palavra de Deus. Faça porque você ama o Evangelho. E tem aí uns sem vergonhas. Não, se não me der um saláriozinho, eu não faço. Caramba! O que é isso? Eles confundem aquele texto. Digno é o trabalhador do seu salário. Se ele está vivendo para a obra, é outro assunto. Se ele está vivendo integralmente, completo, tempo completo, para a obra, é outro assunto. Agora vem uns cabeças duras, Deus me perdoe, eu nem sei qual é a palavra certa, tá? Trabalha 8 horas por dia, toca 2 horas na igreja, ainda quer salário? Rapaz, vai se converter, vai tomar uma posição na presença de Deus, porque não se negocia com a obra de Deus. Quando estão me entendendo, gente? Quando estão me entendendo? Eu acredito que você conhece alguns elementos assim, mas não faça o que eu fiz, não, gente. Não dá tapa debaixo da orelha, não, porque depois é chato para você ficar pedindo perdão, né? Eu era jovem, né? Isso foi há 38 anos atrás, o sangue subiu, mas hoje eu ouço todo tipo de abobrinha, de bobagem, a mãozinha fica para baixo. Eu só começo a contar de 1 a 50. Jesus tem misericórdia de mim. Eu não vou acertar a orelha do caboclo, mas eu te peço, tem misericórdia de mim, que eu estou com sangue quente. E tem a misericórdia desse que fala essa bobagem. Mas amém. Que Deus nos ajude a entendermos que servimos a Ele porque o amamos. Ei, alguém aqui serve a Jesus porque o ama? Porque o ama? Isso. Nunca diga isso. Estou aqui como voluntário. Isso é até um pecado. Sério.
Vamos estar ali para fazer. Se você não pode, nem apareça. Mas se você pode e quer fazer, não venha com essa, que eu estou aqui como voluntário. Deixa Deus trabalhar na sua vida, que Ele vai te recompensar em secreto e também em público, para a glória do nome dEle. 1 Coríntios 9, 27, Paulo se preocupa e teme em depender da força da carne, em vez de depender da força do Espírito. Por isso diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Olha que coisa séria. Ao usar a palavra reprovado, anote isso aqui comigo fazendo um highlight. A palavra grega é adokimos. Paulo não está temendo perder a sua salvação. Tinha segurança do que estavam fazendo, mas está preocupado se o seu trabalho no dia das contas não for aprovado. Nesse contexto, a Bíblia diz o seguinte: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Receber galardão vai ser maravilhoso? Sem dúvida. Mas, se você não receber, guarde isso na sua mente, no seu coração. O mais importante, não há dúvida, é a salvação. Paulo tinha convicção de que a coroa da justiça lhe estava garantida, porque se não tivesse feito qualquer outra coisa, qualquer outra obra, que merecesse um galardão maior, ela lhe seria conferida pela sua retidão no ministério outorgado pelo Senhor. Pensar dessa forma não significa que havia no coração do apóstolo qualquer resquício de presunção. Entenda isso. Muita gente, quando lê esse texto, pensa que Paulo foi presunçoso. Me é reservada a coroa da justiça. Irmãos, quem já leu algo sobre a vida do apóstolo Paulo? Quem de vocês já leu alguma coisa da vida do apóstolo Paulo? Ok, eu sugiro você estudar a vida do apóstolo Paulo. Por quê? O apóstolo Paulo não foi uma pessoa perfeita, cheio de falhas, cheio de fraquezas e de muitas limitações. Agora, preste atenção. Há algo na vida do apóstolo Paulo que coloca a mim e a você no bolso. Sabe o que? Qual é a qualidade que Paulo sempre deixava enfatizado? E não era por ser arrogante ou presunçoso. Fidelidade e integridade. Mas por que isso, irmãos? Quem era Paulo antes de ter um encontro com o Senhor Jesus? Vamos lá. Você agora vai dar essa resposta. Quem era Paulo antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo? Alguém se lembra? Contador, cobrador lá do impostos? Não. Aí a senhora está se referindo a Mateus. Estamos falando do apóstolo Paulo. A irmã Helena só trocou os nomes, fica tranquila. Ela só pensou em Mateus. Paulo ele fala dele mesmo como fariseu, né? Discípulo de Gamaliel. Ele fala dele como se ele fosse o cara que era o cara. O cara, olha essa do Gilberto, tinha que ser um bom carioca, né? O cara que era o cara. Essa coisa de carioca. Você pode não acreditar, eu sou carioca, só que ele suou para manter o sotaque que eu perdi na estrada. Era exatamente o que Paulo era. Ele era o cara que era o cara. Discípulo de Gamaliel. Fariseu. Pastor, troca isso em miúdos. Vamos trazer para os dias de hoje? Imagina você, funcionário das Nações Unidas, ou funcionário da União Europeia, ou funcionário da Apple, na Califórnia. O que você achar? Pastor, hoje poderia falar, trocar de miúdo. Hoje eu poderia dizer assim, eu sou PhD em doutrina bíblica. Aí está. Deixou mais claro. PhD, é o top do... fez faculdade, doutorado, mestrado
pós-doutorado, pós não sei o quê, PhD, é o último estágio de tudo do estudo. Exatamente. PhD de doutrina bíblica. Ó, Jobé pegou o Concorde e voou alto agora. Exatamente. E você acredita que semana passada eu tive visitando uma igreja hispana, aí foi dada a oportunidade a um pastor, né, dar uma saudação. Me lembrei que acho que o Jobé estava lá comigo. O cara deu o currículo dele durante 15 minutos. Eu, pela primeira vez em muitos anos, falei, vou acertar a orelha desse cara. Mas ele falou, eu sou PhD disso, PhD disso, PhD disso, PhD disso, PhD de 8, 9 coisas. Eu falei, daqui a pouco ele vai dizer que ele é PhD de anjos. Daqui a pouco ele vai dizer que ele é semideus. E o povo assim, de boca aberta. E eu irritado, não vou acertar esse cara. Mas Jesus me deu graça, né? Eu não sou sangue quente. Aí ele chegou, me cumprimentou, o pastor da igreja me apresentou, está aqui o pastor Luiz Prestes. Oh, seu filho, eu sou... Sabe o que ele falou? Deus me deu uma posição elevada. Estou vendo. Estou vendo. Quantos PhDs o irmão tem? 9. Faltou um. Aí eu não aguentei, gente. A língua coçou, eu não aguentei. Está faltando um, meu irmão. Qual? De anjo. Hã? De anjo. Que o irmão abriu uma lista tão impressionante que só faltou PhD de anjo. De angelologia, não, de anjo. Está na presença de Deus à direita do Pai e do Filho. Ele ficou muito sem graça. Irmãos, eu não sou uma pessoa deseducada nem desaforada. Quem me conhece, eu sou bem tranquilo e bem controlado. Mas esse camarada me tirou a paciência. Irmãos, qual a necessidade, vamos ser sinceros aqui, de você estar dizendo o que você é ou deixou de ser? Não precisamos dizer o que nós somos no papel. Temos que mostrar com o nosso testemunho. Tem pessoas que são doutores em teologia, mas têm uma humildade, uma classe, uma ética, uma elegância que você... Eu conheço pessoas humildes. Olha, você tem aquela impressão, meu Deus, só tem o primeiro grau completo, daqui a pouco você descobre que o camarada é doutor em teologia. Abre a boca e você... Uau! Como? Como dizia minha mãe, quem tem e quem é não mostra. Exato, não há necessidade disto. Deixa Parece que as pessoas querem provar alguma coisa para serem aplaudidas. Irmãos, seja o que você tenha, PhD, HD, MHD, 20 HD, é tudo para ele, é tudo por ele, é tudo para a glória dele. Não se ofenda que eu vou lhe dizer, por favor, está dentro dessa temática que é muito polêmica. Nós temos alguns alunos, eu não vou falar isso para vergonha nenhum deles. Eles foram bem claros, pastor, eu estou estudando teologia por causa disso aqui, ó. Como é que é? Isso aqui que me interessa. Se eu aprendi ou deixei de aprender, não me importa. Eu quero isso aqui. O papel. Ok. Só que nós temos um problema. Qual? Será que eu vou te dar só pelo papel? Ou porque você vai fazer isso aqui para ter o papel? Aí já ficou meio assim. 3, 4 falaram isso algum tempo atrás e acabaram desistindo. Não que eu apertei eles, não se trata disso. É que no transcorrer do curso eles perceberam que a coisa não era como eles imaginavam. Porque tem pessoas que estudam teologia só para ostentar o papel. Quem está me entendendo, gente? Se você tem esse pensamento, desculpe, não é nada pessoal, por favor. Não é nada pessoal, nem quero que você fique ofendido comigo. Ok, talvez você foi ensinado a entender que o papel é o mais importante. Não, o papel é uma consequência. O mais importante é você ser alimentado pela graça, pelo conhecimento que este livro nos traz. Amém, irmãos? Esse é o mais importante, alimentar a sua alma, alimentar a sua comunhão e a sua fé para ter mais comunhão com Deus. O papel, alô, vai ser consequência do seu esforço, do seu trabalho, da sua dedicação, do seu estudo. Gente, pensa num dia que eu vou ficar igual a criança, chorando de felicidade. Entregar um papel, um certificado, um diploma. Mas o mais importante, além de entregar esse papel, é que eu vou dizer para o irmão Walter Manube, valeu a pena.
vocês suaram, vocês choraram, vocês ficaram até com raiva de mim por causa das provas. Como a irmã Jennifer, pastor, cada provinha de pegadinha violenta. Pastor, às vezes eu tinha vontade de enforcar o senhor, mas a irmã Jennifer, não valeu a pena? Ela vai dizer, valeu. Tem aluno que diz, pastor, tenho a vontade de enforcar o senhor, de esganar o senhor. Glória a Deus. Isso quer dizer que o negócio está funcionando. Né? Se você tem vontade de me apertar, de me esganar, de me enforcar, é porque a coisa está funcionando. Mas lá no final, você vai dizer, aleluia, valeu a pena. Eu não estou aqui só por causa disto. Eu estou aqui porque eu fui alimentado pela gloriosa palavra de Deus. Você dá glória a Deus para isso? Você agradece? Está ali o Rodney. Oh, rapaz bonito. Deus te abençoe, Rodney. Esposo da nossa irmã Leidiane. O tempo não passa nesse homem, não, né? Passa os anos, está lá, bonitão, né? Só eu que estou envelhecendo. Terra! Terra, né? Deixa quieta a sua terra. Não mexe com a terra, não, Rodney, que dá problema. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Você já viu aqui o gráfico, tá? Do BEMA. A palavra BEMA quer dizer plataforma. Essa é a forma gráfica de nós entendermos o Tribunal de Cristo, ao repartimento dos galardões. Minha pergunta, alguém ficou com alguma dúvida com respeito às coroas que serão distribuídas? Porque os galardões não serão unicamente coroas. Veja bem, a Bíblia não dá uma descrição exata do que vai consistir os galardões, mas dentro do pacote dos galardões estão estas 5 coroas. Há uma teoria que, na medida que as coroas sejam entregues, somadas aos outros galardões que a Bíblia não nos dá detalhes, se crê. Isso aqui é uma teoria, mas ela faz muito sentido quando lemos lá em Apocalipse, capítulo 1. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 1. Aí você vai entender a base dessa teoria. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, parte B, e o versículo 6. O versículo 5 ele é extenso, ele tem 2 partes, a parte A e a parte B. Vamos na parte B do versículo 5, primeiro capítulo do livro do Apocalipse. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aqui a gente já entende que está se referindo à pessoa de Jesus Cristo. E nos fez, ou seja, Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Olha que interessante. Esse texto nos leva a subentender, não é uma dedução, é uma teoria, mas tem base, tá? Porque se você vai lá no capítulo 65 e no capítulo 66 do livro do profeta Isaías, fala sobre o milênio. Nós vamos estudar sobre o governo de 1000 anos de Jesus Cristo sobre a terra. Vai ser um governo muito organizado. Todo mundo vai estar trabalhando para Jesus. Mas observe que este governo ele será dividido com 2 ofícios. O ofício de reis e o ofício de sacerdotes. Anote aí. Reis fala de administração, de governo. Olha que interessante. Reis fala de administração, fala de governo. Faz sentido isso? Os reis de Israel foram colocados para fazer o quê? Para governar, para administrar a nação e o povo de Israel. Estamos corretos com isso? Faz sentido? Faz sentido? Isto. Agora, qual era a função dos sacerdotes? Alguém se lembra? Só uma dica, se você se esqueceu. O trabalho do sacerdote é o inverso do trabalho do profeta.
Ih, pastor, nem me lembro do trabalho do profeta. Levar o povo a Deus? Isto, irmã Isabel está ligada, gente. Tenta colocar a irmã Isabel no bolso que você vai ter problema. Você vai sair queimado. Irmã Isabel está ligadíssima. Olha só o que ela disse. O trabalho do sacerdote é levar o povo a Deus. E o trabalho do profeta é o contrário. Qual era o trabalho do profeta? Levar Deus ao povo. Levar Deus ao povo. Se você não anotou, anote aí, ó. Mas Isabel não se esqueceu. O trabalho do sacerdote é levar o povo a Deus. E o trabalho do profeta era trazer Deus ao povo. Então, no governo de Jesus, no milênio, não vai ter profeta. Que coisa interessante! Não vai ter profeta. Porém, vão existir reis e sacerdotes, ou seja, crentes que vão receber a responsabilidade de governar, de administrar com Jesus, e crentes que vão o quê? Levar o povo à presença do Pai, porque o Filho já vai estar na terra. Oh, que coisa mais interessante! Pegando aqui agora o fio da meada, a Bíblia nos ensina, presta atenção, a gente vai falar sobre isso lá no finalzinho, já quase nas últimas aulas. Vão haver dois momentos muito especiais para os cristãos. Preste muita atenção na minha pergunta. Quando ocorrer o arrebatamento da igreja, vai acontecer um momento que todos nós, como cristãos, estamos ansiando, esperando, aguardando, desejando. Acompanhe a minha pergunta. No momento do arrebatamento da igreja vai ser revelado um momento muito desejado por nós que amamos a vinda de Jesus. Que momento será exatamente este? E vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja. É algo que todo crente que ama a vinda de Jesus deseja, anela e espera. Vamos lá. Viver ao lado dele? Não, subir tudo bem, mas mais do que isso, tem um desejo no coração de cada cristão. No dia do arrebatamento vai ser cumprido esse grande desejo do meu coração. Não é apenas viver ao lado dele, né? Ver a Cristo. Ver a Cristo. Anote aí. Ver a Cristo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Vamos ler esse texto. Isso tem que ser anotado para você não se esquecer. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, quando ele vai se manifestar no dia do arrebatamento. Anotou aí? Então, é o que diz aqui o texto de 1 de João, capítulo 3, verso 2. Quando ele se manifestar, como é que é? Seremos semelhantes a ele. Receberemos o quê? O corpo incorruptível, o corpo glorificado. Não vai ser um corpo igual, será um corpo semelhante, porque o corpo de Jesus é único. Mas nós teremos um corpo glorificado à semelhança do corpo de Jesus. Porque assim como é, quem? Jesus. Pois assim como é, o veremos. O veremos. Anotou aí? Então, nós, no dia do arrebatamento, vamos ver Jesus. Agora, me acompanhe. Vem o arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Dois momentos, dois eventos no Kairós de Deus, correspondendo a 7 anos na Terra
a tribulação. A igreja regressa com Cristo. Cristo inicia o governo de 1000 anos. Pergunta: só veremos a Cristo ou veremos também ao Pai? Veremos a Cristo ou veremos ao Pai? Só a Cristo? Veremos. Só a Cristo. Só a Cristo. Quando veremos ao Pai? Se você não anotou, anote. Cristo não é o Pai, não? Não. A Bíblia diz: eu e o Pai somos um. Aí quando você vai no grego, descobre: eu e o Pai somos um reflexo um do outro. O que quer dizer reflexo? Eles têm a mesma essência. Qual é a mesma essência? É um só Deus. A nossa cabeça não funciona muito bem isso, não. Porque isso aqui é um mistério. A Trindade é um mistério. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas diferentes. Na lógica humana, 3 pessoas seriam isso aqui, ó. 1, 2, 3. Concorda comigo? Uma pessoa, outra pessoa e outra pessoa. Sim ou não, gente? Na nossa lógica humana. Sim. A pessoa, ela é vista assim: uma pessoa, outra pessoa, outra pessoa, porque nós materializamos o conceito de pessoa. Quando estão me entendendo? Quando eu falo irmão Wallington é uma pessoa, irmã Núbia é outra pessoa, mas são marido e mulher, mas são 2 pessoas, ainda que a Bíblia diz: e se unirá o homem à sua mulher e serão os 2 o quê? Serão os 2 o quê? O que diz a Bíblia? Uma só carne. Mas isso é uma linguagem bíblica, para dizer que eles comungam da mesma visão, do mesmo espírito e do mesmo corpo. Mas o irmão Walter, irmã Núbia, como pessoas, fisicamente falando, eles são uma ou 2? 2. 2. Mas aos olhos de Deus são 1. Olha que interessante. Ou seja, tem a mesma essência espiritual. Uou! Então, o casamento, ele não é apenas a união de 2 corpos. Ele é a união de 2 pessoas que passam a ter um só espírito na presença de Deus. Vamos trazer para Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas. Só que elas originalmente eram o quê? 3 espíritos. Vamos assim dizer para você entender de uma melhor maneira. Não 3 deuses, mas 3 pessoas diferentes com a mesma essência espiritual. Quando Jesus vem cumprir o plano da salvação, Jesus, voluntariamente, em obediência ao Pai, assume uma forma material, um corpo. Se Jesus quisesse, depois que ele consumasse o plano da salvação, sabe o que ele faria? Pensa comigo. Ele voltaria ao seu estado original. Qual é o estado original de Jesus? Espírito. Eu pergunto, espírito tem corpo? Sim ou não? Espírito tem corpo? Alô? Não. Não. É etéreo. O que é etéreo? Não tem forma palpável. É um ser existente, porém sem forma palpável. Mas Jesus hoje tem uma forma física, palpável. Mas por que ele fez isso? Primeiro, para cumprir o plano da salvação. Segundo, para cumprir as profecias. Terceiro, para ter o quê? Identificação comigo, com você, com os salvos. E para que se cumpra a Bíblia, né? Nós veremos ele tal qual ele é. Mas só vamos ver o Pai. Olha que mistério. Apocalipse capítulo 22, versículo 4. Estou me adiantando um pouquinho. Apocalipse capítulo 22. Vamos no versículo 1, para entendermos o contexto.
E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Anotou aí? Trono de Deus, trono do Cordeiro. São duas pessoas diferentes. Trono de Deus se refere a quem? Ao Pai. Trono do Cordeiro se refere a quem? Jesus. Jesus Cristo. Então aqui temos duas pessoas. Versículo 2. No meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Verso 3. E nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela, de novo, estará o quê? O trono de Deus, do Pai e do Cordeiro, Jesus Cristo. E os seus servos o servirão. Olha o versículo 4. E verão o seu rosto. O rosto de quem? Do Pai ou do Filho? Do Pai. Do Pai. Porque nós já vimos o rosto do Filho no dia do arrebatamento. Então nós veremos o rosto do Pai. Do Pai, claro. Porque aqui já está dizendo que estaremos em frente dos dois tronos. Então quer dizer que os dois vão estar ali. Nós vamos estar ali, exatamente. Não me pergunte, irmã Jennifer, como isso vai acontecer. Só que nós vamos ver os dois. Peraí. Não se vê espírito. Até que eu entenda, nós não temos capacidade de enxergar um espírito. Então, vai acontecer algo que está fora da nossa compreensão humana. Vamos ver os dois, lado a lado. Que loucura! Na nossa cabeça não encaixa, não entra. Não faz sentido. Concorda comigo? Na nossa mente humana, hoje, não faz nenhum sentido. Mas vamos ver quem vimos primeiro, 1007 anos antes, no tempo humano. Como 1007 anos antes? Que no tempo humano a tribulação vai durar 7 anos, e o milênio vai durar 1000 anos. Então, esse evento aqui vai acontecer depois do milênio. No tempo humano, 1007 anos. Então, 1007 anos depois do arrebatamento da igreja, vamos ver o Pai e o Filho juntos. Uou! Dá um nó na nossa cabeça? Dá um nó bonito. Não tente colocar lógica. Não funciona na nossa mente hoje. A gente só pode... A gente não estaria já com o corpo glorificado? Exatissimamente. Está aí. Gilberto já arrebentou com tudo. Pelo fato que vamos ter o corpo glorificado, nós vamos ter a visão... Nós vamos ter a visão do mundo que hoje não temos. Aliás, com o corpo glorificado, já vamos ter essa visão. Tá? Já vamos ter essa visão. Lembre-se que no milênio, existirão 3 tipos de pessoas. Já estamos adiantando um pouquinho sobre o assunto que nós vamos falar. Tá? Se quiser já anotar para ajudar você a compreender. No milênio, no governo de 1000 anos de Jesus na Terra, vão estar 3 tipos de pessoas. Anote aí, vale a pena, vale a pena. Estamos adiantando um pouquinho. Vão estar as pessoas que sairão vivas, sobreviventes da grande tribulação. Vai ser um número reduzidíssimo. Primeiro grupo de pessoas, os sobreviventes da grande tribulação, que sairão com corpos físicos iguais aos que temos hoje, sem nenhuma mudança. Mas serão o quê? Sobreviventes, com corpos físicos como hoje os temos. Segundo grupo de pessoas que vão estar no milênio governando 1000 anos com Jesus Cristo. Os glorificados. Quem serão os glorificados? Os ressuscitados, transformados e arrebatados. E os vivos, transformados e arrebatados. Vou repetir. Quem serão os glorificados? Os ressuscitados e transformados e arrebatados. E os vivos, transformados e arrebatados. Perceberam, então?
Então, os glorificados vão fazer parte de duas pessoas diferentes. Os justos que vão ressuscitar. Quem está me entendendo, gente que está me entendendo? Os justos que vão ressuscitar vão receber corpos glorificados e vão subir. E os que estiverem vivos vão receber o quê? Corpos glorificados. Serão transformados e vão subir. Então, esse será o segundo grupo de pessoas que vão viver no milênio, os glorificados. Os glorificados terão a vida eterna. Os glorificados não precisarão comer nem dormir. Se quiserem comer, poderão comer. Se quiserem dormir, poderão dormir. Os glorificados não terão relações sexuais. Diz a Escritura que seremos como anjos no céu. Não casam e não se dão em casamento. Os glorificados terão um corpo à semelhança de Jesus, desafiando a lei da gravidade e as leis da física. Ou seja, os glorificados poderão se mover em alta velocidade entre o céu e a terra. Pastor, o que é isso? Calma, quando eu entrar no milênio, eu vou entrar nesse leque de detalhes. Terceiro grupo que vai estar no milênio, os que nascerem no milênio. Vai ter gente nascendo no milênio, claro. Vai ter gente que vai nascer no milênio. E sabe quem são essas pessoas que vão nascer no milênio? Vão ser os filhos, presta atenção, dos sobreviventes da tribulação. Vai ser um número pequenininho, mas a bênção de Deus será tão grande sobre a terra, porque a maldição vai ser retirada de sobre o planeta. Presta atenção. Lá no Jardim do Éden, Deus amaldiçoou a terra, o planeta. Tem uma maldição. Está carregando essa maldição até o dia de hoje. Mas no milênio, essa maldição vai ser retirada. Tudo que for plantado vai produzir em uma escala gigantesca. E a procriação vai ser também, gigantesca. Vocês vão ficar assustados. Nós vamos ver seres humanos procriando igual a coelho. Um casal facilmente vai ter, assim, de tacada, sem exagero, gente, 10 filhos de uma só vez. A Bíblia fala isso? Não. Mas a Bíblia, lá em Isaías 65, 66, disse que a semente do justo será abundante. E a palavra abundante quer dizer inúmeros filhos, porque a maldição será retirada da terra e de sobre os seres humanos. Então, é fácil entender que a população do planeta vai crescer gigantescamente em pouco tempo. Então, a procriação vai ser uma coisa em gigantesca escala. Vai ter a bênção sobre a agricultura, vai ter a bênção sobre a terra, em todos os sentidos. Tá? Daí, então, vão nascer pessoas. Essas pessoas que nasçam no milênio vão nascer com corpos iguaizinhos aos nossos. E terão a necessidade de ter o encontro com Jesus. Veja que interessante. A semente do pecado vai estar nos corpos destes que nascerem no milênio. Já estou adiantando o assunto, para você entender. Tá? E diz a Escritura lá no livro do profeta Isaías, capítulo 66, quem morrer com 100 anos de idade será considerado maldito por Deus, porque as pessoas voltarão a viver tanto como viveram Adão, Matusalém, Enoque, vão passar de 900 anos de idade. Pastor, aquelas idades são literais, 100% literais. Muita gente diz que é simbólico, mas não é não. Quando você estuda a Bíblia, você descobre que Adão, de fato, viveu 930 anos no nosso calendário, que Matusalém viveu... Quantos anos? Eu me esqueci. Quem me ajuda, gente? Eu me esqueci. Deu um branco aqui na minha cabeça agora. Acho que alguém jogou clorox aqui no meu cérebro e branqueou tudo. 969. 75 pontos para o irmão Wellington. Rapaz! Por isso que eu aproximei aqui os meus olhos. O irmão Wellington nem piscou. Quando a pessoa tem dúvida, fala assim,
O Wellington nem piscou, os olhão dele assim, abertão 969. Tá bom, irmão Wellington, recebe essa bênção na sua vida. Ei, coisa boa! Irmão Wellington, 75 pontinhos. Depois não se assusta quando receber a sua nota, né? É só 100 de cima a baixo. Anotou aí? Matusalém viveu 969. E nós? É o galardão do irmão Wellington. Rapaz, mas ele já sabe que o dele lá é maior do que o nosso. Ele vai ficar de boca... Irmã Núbia até vai dizer, ih, que negócio é esse? O teu galardão é maior do que o meu? Não, ela não vai fazer isso, não. Se o galardão dela for menor do que o irmão Wellington, ela vai estar feliz da vida, porque chegou lá em cima. Correto, irmã Núbia? A senhora não vai ter esse problema. Que vocês estão lá juntos e salvos, que é o mais importante. 5 minutos e já nós vamos terminar. Eu só estou adiantando, irmãos, alguns aspectos sobre o milênio. Está ali a filhinha da nossa irmã Ângela Cristina. Jesus, que vontade de ser criança de novo, mas deixa quieto, né? Esse tempo não volta nunca mais, né? Talvez no milênio eu vou ter espírito de criança, mas voltar ao tamanho de criança está impossível. Vamos dar uma viradinha aqui na nossa página? Viradinha na nossa página? Alguma pergunta até o momento? Nós vamos terminar em 3, 4 minutos. Está tudo bem esclarecido? Alguma dúvida sobre o Tribunal de Cristo? Está bem esclarecido? Está bem esclarecido mesmo? Olha, não vai para casa com dúvida, não. Vira a página. Mateus 25, 1, 12. Fala do quê? Da parábola das 10 virgens. Eu não vou começar a falar dessa parábola, porque isso aqui vai tomar uma aula inteira. Gente, que coisa linda! Nós vamos falar sobre a mais importante figura bíblica que aponta para o arrebatamento da igreja. A parábola das 10 virgens. Quem de vocês sabiam que a parábola das 10 virgens ela fala exatamente das 3 etapas do casamento judaico? Quem de vocês sabia disso? Não? Ok. Então, já vou adiantar. A parábola das 10 virgens fala das 3 etapas do casamento judaico. E são as exatas 3 etapas que vão ocorrer no meio do caminho até culminar com o arrebatamento da igreja. Aí você vai entender que nós estamos profeticamente entre a segunda e a terceira etapa da figura do casamento judaico. Vou repetir. Você vai entender depois que estudar conosco a parábola das 10 virgens que estamos na transição entre a segunda e a terceira etapa do casamento judaico, quando, na terceira etapa, a noiva é apresentada ao noivo, que da Bíblia fala da igreja sendo apresentada pelo Espírito Santo à pessoa do Senhor Jesus. Então, nós vamos trabalhar na próxima aula, toda a próxima aula, a gente vai dedicar à parábola das 10 virgens. Já adianto, 5 e 5 eram 10 virgens, mas a Bíblia fala que eram 2 grupos diferentes. Quais seriam esses 2 grupos diferentes? Alguém se lembra? Só para concluir, para dar o fechamento. Prudentes e imprudentes? Prudentes e imprudentes, ou prudentes e tolas, ou, de acordo com a tradução, prudentes e nécias. Alguém tem uma ideia vaga por que esta parábola ela é dividida com 2 grupos diferentes de virgens? Alguém tem alguma ideia? Só para dar um adiantamento. Fique na liberdade. Mesmo que você opine de forma errada, estamos aqui para aprendermos juntos. Alguém tem uma ideia do porquê Jesus usa a... Que vozinha bonita é essa, né? Não é de nenhum aluno, não. Rapaz, parece esses bonequinhos de desenho animado. É da irmã Daniela. Fala, rapaz, queria ter essa voz, gente. Eu ia ganhar muito dinheiro de fama. Estou brincando. Vamos lá, para fechar.
Qual é a sua opinião? Qual a sua opinião? Por que a Bíblia apresenta 2 tipos de virgens? 5 prudentes e 5 tolas. As que estavam preparadas e as que não estavam preparadas. Exato, exato. Tinha azeite, não tinha azeite. Isto. Então, vamos trazer para a nossa realidade de igreja. Fala da igreja que está preparada e da igreja que não está nem aí. Então, dentro de cada igreja local estão as prudentes e as nécias. O que isso quer dizer? Nós vamos aprender que no dia do arrebatamento da igreja vão subir só as prudentes e as tolas ficarão. Ou seja, 50% da igreja. Isso é um fato, não tem como se discutir isso. Isso aqui não é uma teoria, isso podemos afirmar na parábola. 50% da igreja, alô, sobe, mas os outros 50% ficam na tribulação. Papai do céu, então como evitar ficar no grupo das virgens nécias? É o que nós vamos falar com riqueza de detalhes na próxima aula. Não perca por nada a próxima aula, a menos que você tenha alguma situação de saúde, de trabalho ou pessoal, aí você tem que pegar a aula gravada. Mas a próxima aula vai levantar poeira, porque a gente vai ver a luz da Bíblia. Porque 50% da Igreja de Cristo vai ficar para a tribulação. Meu Deus, isso é grave, isso é sério. E começa pela falta de vigilância e falta de atenção. Para fechar, gente, para fechar. Quem está sabendo o que está acontecendo hoje no continente europeu? Alguém está sabendo de alguma coisa? Não está acontecendo nada na Europa hoje? Gente, eu li a matéria da Suécia e da Finlândia entrando na OTAN, né? Exatissimamente. Que eu pena! Eu ia perguntar ao senhor, mas ia perguntar ao senhor no particular, né? O senhor tem falado bastante sobre isso? Eu tenho feito várias postagens. Quem está nos acompanhando no Facebook, eu tenho feito postagens, inclusive eu hoje postei 2 vídeos. E amanhã, Deus falou no meu coração para eu criar uma série de vídeos de 5 minutos, chamados flashes escatológicos. Tá? Se você tem acesso ao Facebook, vai lá. Nós estamos lá apresentando vídeos de 5 minutinhos, falando dos principais eventos da atualidade ligados com o arrebatamento e a tribulação. Né? Seria partezinhas da nossa aula, só que de uma maneira, entendeu? Bem compacta no formato de vídeo. Se você quiser nos acompanhar, fique bem à vontade. Mas o que está acontecendo é simplesmente maravilhoso. Suécia e Finlândia pediram membresia, adesão na organização do Tratado do Atlântico Norte. Mas o que isso tem a ver com o cenário profético? Porque China e Rússia agora vão se posicionar. E agora o negócio vai ficar estranho. Tudo isso é o desenrolar daquilo que vai desencadear lá na frente a batalha da Rússia contra a nação de Israel, indicando o quê? Que o arrebatamento está próximo demais. Demais, demais. Ei, tem alguém aí contente? Sabendo que o arrebatamento está próximo demais? Ou tem alguém aí que está frustrado? Hoje eu falei com um aluno de uma outra turma, e pastor, vai azedar os meus planos. Como assim azedar os seus planos? Eu tinha que terminar a minha casinha que eu estou construindo, uma promoção que eu vou ter no meu trabalho. Meu irmão não está entendendo. Nós estamos voltando para casa. Não, pastor, isso não pode acontecer. Meu irmão, acorda! Isso é a melhor coisa, a melhor notícia. Estou indo para. A ficha dele não caiu. Ele é uma pessoa normal como eu e você. Mas parece que a cabeça dele está aqui na terra, não está lá em cima, não. Ei, esse aí deve ser o que faz parte de 50%, né?
Ei, quem está querendo ir para casa? Para casa, para casa. Alô, alô, oh meu Deus, que coisa boa. Graças a Deus que vocês não estão no grupo desse irmão, que inclusive amanhã eu vou conversar com ele, que ele ficou tão frustrado quando conversou comigo, pastor, não pode acontecer isso agora, justo agora, no melhor momento da minha vida profissional, meu irmão. Nós estamos vivendo o melhor momento da vida da igreja na terra. Vamos correr atrás, falar de Jesus, ganhar as almas, olha, daqui a pouquinho estão saindo desta terra. Aleluia. Jesus, Deus falou com você nesta noite através desta aula. Quantos foram objeto da voz de Deus? Isso. Vamos agradecer ao Senhor uma palavra de oração. Vamos pedir nosso irmão Márcio, lá de Matas Vinhas. Deus abençoe irmão Zandro, irmã Fernanda. Hoje, infelizmente, não puderam estar aí por problemas técnicos, mas quero acreditar que nos assistiram. Correto, irmão Zandro? Dá um sinal aí que o irmão nos assistiu, acredito que sim. Manda uma mensagem, só dizendo, estou aqui, né? O irmão Zandro não foi arrebatado, não. Fala aí, irmão Zandro. Eu acho que o áudio dele também não está funcionando. Consegui sim. Estamos ouvindo sim, pastor. Glória, está também nos vendo, correto? Estamos vendo sim. Estamos é só o vídeo que deu um problema técnico hoje, mas eles estão aqui. Eles não foram arrebatados, eles estão aqui. Ainda não. Ainda não. Irmão Márcio, nos despedindo com uma palavra de oração. E se não tivermos a próxima aula, gente, não fiquem tristes, não. Por quê? O pastor vai cancelar a aula? Ué, e se Jesus voltar, como é que fica? Você vai ficar triste porque não vai ter aula? Que isso, gente? A gente vai fazer um festão lá no céu se a gente não tiver aula por causa do arrebatamento. Irmão Márcio, nos despedindo com uma palavra de oração. Amém. Oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Aleluia. Queremos aprender mais um pouquinho da Tua palavra, Senhor. Graças te damos. Cada um dos Teus filhos, Senhor Jesus, que se esforçaram, meu Pai, para estar, meu Pai, aprendendo mais um pouquinho de Ti. Agradeço a vida do pastor Luiz Prestes, Senhor Jesus, que tem também batalhado, se esforçado, Senhor. Graças te damos, ó Deus. A sua vida, meu Pai, para este motivo, Senhor, tendo a motivação de ensinar a Tua palavra, meu Pai. Graças te damos, Deus. Também, Senhor Jesus, a motivação de aprender mais de Ti, Senhor Jesus. Coloca em nossos corações o desejo de aprendermos a Tua palavra, para que possamos, Senhor, também semear a Tua palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Preparados nos dias, Senhor Jesus, mas esperando o Senhor voltar hoje, meu Pai. Aleluia. Assim eu te agradeço, meu Pai, por tudo e por esta aula. No nome de Jesus, amém. Amém. Não se esqueça de fazer os exercícios, o questionário lá no finalzinho. Temos mais 5 semanas já com o módulo de número 3. Mais 5 semanas e terminamos, então, a nossa matéria de escatologia. E relembrando, página 35, próxima aula, falaremos sobre a parábola das 10 virgens. Nosso lema, seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. Que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. Que eu diminua. Eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. Que eu diminua. Eu E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Deus nos abençoe. Ótima noite de quarta-feira, lindo fim de semana e até a próxima quarta-feira, já o mês de julho, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Amém. E a paz do Senhor a todos vocês. Muito obrigado. Eu.